Bom, continuando aqui na minha explicação, nós temos o próximo slide que apresenta o passo a passo de como fazer o balanceamento redox. Vocês irão perceber que são algumas etapas e vocês precisarão saber cada etapa de forma detalhada, senão vai ficar complicado de compreender o assunto. Portanto, é de mera importância que vocês entendam o passo a passo, viu, gente? Então vamos lá. Primeiro passo é vocês identificarem os elementos que sofreram oxidação e redução. Esse procedimento eu já cansei de explicar para vocês em sala. É um procedimento que vocês precisarão saber qual o NOx de cada elemento, ou seja, vocês precisarão identificar o NOx de cada elemento, certo? Quem reduziu e quem oxidou. Segundo passo, vocês precisarão calcular a variação de NOx. Paulo, como é que eu calculo a variação de NOx? Beleza. Se existe variação, significa que é um maior menos um menor, beleza? Então, para vocês fazerem a variação de NOx, vocês irão pegar um NOx maior e subtrair pelo NOx menor, conforme a fórmula que está aí na telinha para vocês. Terceiro passo, vocês pegarão o resultado que foi obtido por meio dessa subtração, ou seja, vocês pegarão a variação de NOx e irão multiplicar pelo número de átomos do meu elemento. Eu vou explicar direitinho para vocês lá na frente, ok? E o quarto passo é simplificar o NOx. Ou seja, depois de vocês terem multiplicado aqui nesse terceiro passo, o meu NOx foi obtido aqui no segundo passo, vocês irão pegar esse NOx foi multiplicado lá pelo número de átomos, de elementos. Vocês deverão simplificar. Paulo, por que simplificar? Porque como a gente viu lá no slide anterior, a IUPAC diz que os números, os meus coeficientes estequiométricos, eles têm que ser os menores possíveis. Então eu preciso fazer essa simplificação. Tranquilo? Vamos lá. Quinto passo. No quinto passo, vocês precisarão inverter o NOx. Como assim, Paulo? Vocês terão que pegar o NOx de quem foi oxidado e colocar esse valor em quem foi reduzido. E pegar o NOx de quem foi reduzido e colocar em quem foi oxidado. Ou seja, vocês precisarão inverter. Eu vou mostrar para vocês direitinho esse passo a passo. Tranquilo, gente? E o sexto e último passo, vocês precisarão balancear o restante da minha equação química pelo procedimento, ou seja, pelo método das tentativas. Ok? Seguindo, então, um balanceamento, independente de ser por tentativas, redox, íon elétrico ou algébrico, é necessário vocês entenderem o meio em que essa reação está acontecendo. E esse meio pode ser até de três formas, que é o meio aquoso, o meio ácido ou o meio básico. Portanto, uma reação química ela vai acontecer em um desses meios, certo? Meio ácido, meio básico ou meio aquoso. Esses três meios poderão acontecer uma reação química. Tranquilo? E seguindo aqui, para que uma equação encontre-se devidamente balanceada, é necessário que o balanço de cargas, ou seja, a carga final dos produtos, deve ser igual à carga final dos reagentes. Isso é muito importante, mas a gente provavelmente não irá ver questões acerca disso, talvez só lá na frente, tá, gente? Mas tenham em mente isso. Isso que o balanço das cargas precisam ser iguais. Ou seja, se eu tenho lá nos produtos uma carga X, sei lá, mais 5, a minha carga lá dos meus reagentes precisa ter o mesmo valor. No caso, mais 5. Não pode ter uma mudança nesse sentido. Mas eu não vou me aprofundar porque a gente não vai ver isso em primeiro plano, tranquilo? E o próximo tópico, que é importantíssimo para que possa haver um balanceamento, é que os átomos de um mesmo elemento químico estejam presentes em igual quantidade
tanto nos reagentes quanto nos produtos. Ou seja, esse último tópico aqui ele obedece à lei da conservação da massa. Vocês nunca irão ver em uma equação balanceada, por exemplo, 3 gramas de carbono lá nos reagentes e 15 gramas de carbono lá nos produtos. Vocês nunca irão ver, se uma equação estiver balanceada, obviamente. Se tiver desigual, significa que essa equação está desbalanceada e vocês precisarão balancear. Beleza?